É, pessoal, a última tacada dos Estados Unidos da América. A última aprovação de Joe Biden, do governo democrata, e prestes, já está em transição para o governo Trump. E os Estados Unidos acabam de liberar mais de 2 bilhões de dólares para a Ucrânia. Existem alguns números, algumas estatísticas de que desde 24 de fevereiro de 2022, que quando a Rússia decide invadir o território ucraniano, os Estados Unidos já tenham ajudado a Ucrânia com cerca de 90 bilhões de dólares. Quem imaginava, né? Os Estados Unidos saíram ali do Afeganistão, as tropas, né, americanas. Se eu não me engano, foi em 2021, né? Aqui, ó, exatamente, setembro de 2021, tá? Foi uma das... eu até fiz vídeos aqui no canal, eu já estava fazendo vídeo essa época sobre os assuntos internacionais, e eu me lembro muito bem que os Estados Unidos, muita gente falou o seguinte: nossa, os Estados Unidos vão economizar com essa questão militar, né? Porque manter tropas ali no Afeganistão realmente é um custo muito alto e um custo também de vidas, né? As tropas americanas se retiraram ali do Afeganistão, o Talibã acabou assumindo de novo ali, né? Ficando até com muitos veículos americanos. Então a gente via aquelas imagens de membros desse grupo aos montes nas picapes americanas e tudo mais. Quem imaginou que os Estados Unidos iriam economizar, não imaginariam que a Rússia iria acabar com essa economia, né? Então, 90 bilhões de dólares são as estimativas, mais ou menos, tá? Que os Estados Unidos ajudou ali a Ucrânia. E agora esse é na verdade é o último pacote, certo? Que está sendo anunciado para a Ucrânia, certo? Obviamente, isso para ser utilizado contra os russos. Vamos ver mais, fica comigo até o final, tem muita informação aqui. Deixa aqui o seu arraste, deixa o seu gostei, é de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça e de verdade dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante e também ative as notificações. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, não ativa as notificações e são sempre 3 vídeos por dia, tá? estudodohebraico.com. Olha só, para você baixar 3 e-books gratuitos lá no meu site. E se você quiser começar 2025 aprendendo hebraico, já pensou? É possível. Veja aqui todas as informações do meu curso de hebraico. Tá? Então, foi anunciado pelo presidente Joe Biden o envio de 2 bilhões, 2,5 na verdade, né? Bilhões de ajuda ali para a Ucrânia. Foi divulgado pela Casa Branca e isso é uma informação oficial, tá? E aí, pessoal, a pergunta que não quer calar. Hoje é dia 30, estou gravando esse vídeo dia 30 de dezembro. Hoje é segunda-feira, daqui exatamente a 3 semanas, contar de hoje, dia 20 de janeiro, será a posse do presidente Donald Trump, presidente eleito. Já está em fase de transição, aquela coisa toda, e aí muita gente começa a se perguntar, e agora? O que vai acontecer? Será que o Trump vai continuar dando esses pacotes bilionários ali para a Ucrânia? Pessoal, a gente viu recentemente o Kremlin aplaudindo uma declaração do Trump. O Trump deu uma declaração falando que era muito imprudente, vamos assim dizer, os Estados Unidos permitirem que a Ucrânia utilize os seus dispositivos de longo alcance, que acabaram atingindo o território russo. Então o Trump falou o seguinte: olha, é irresponsável o que o governo Biden fez com a Ucrânia,
permitindo que a Ucrânia utilizasse esses dispositivos. A Rússia olhou assim e falou assim, olha, é verdade, olha só. Então, olha só que maluco, a Rússia apoiou as falas do Trump sobre isso. Sem contar, aí tem muitos meandros dessa história. Sem contar que na época das eleições americanas ali, eu fiz vídeos aqui no canal também, perguntaram para o presidente russo o seguinte, presidente russo, quem que você prefere que seja o próximo presidente americano? A Kamala Harris ou o Trump? E aí, né, muita gente disse que o Putin disse que preferia a Kamala Harris, porque no mandato do Donald Trump a Rússia tinha sofrido muitas sanções americanas e tal. E aí, pessoal, o negócio foi tão sério que a Casa Branca se pronunciou. Falaram que o Putin foi sarcástico, foi irônico, né, enfim. Mas aí a Casa Branca se pronunciou e disse o seguinte, olha, presidente russo, você não tem nenhuma... pare de se intrometer nos nossos assuntos aqui. Você não é você que deve falar quem deve ser o presidente. Mas enfim, o Trump acabou ganhando. E aí fica essa questão toda, pessoal. Como será a abordagem do Trump em relação à Ucrânia? Tá, me deu um negócio aqui no olho. Qual é a sua opinião? O Trump já criticou esse tanto de dinheiro, esse valor bilionário enviado dos Estados Unidos ali para a Ucrânia. Porque é o seguinte, das duas uma, vamos lá, vamos pegar aqui das duas uma. Ou o Trump continua ajudando a Ucrânia, ou ele está falando uma coisa agora e depois vai fazer outra, ou ele continua ajudando a Ucrânia contra os russos, certo? Ou realmente ele vai forçar a Ucrânia a negociar, ou seja, forçar a Ucrânia a reconhecer que perdeu o controle dessas terras para a Rússia. Porque é o seguinte, isso não começou agora em 2022, em fevereiro de 22, apesar que vai fazer 3 anos, né? Isso não começou agora, pessoal, isso começou lá em 2014, quando a Rússia invade a Crimeia, certo? Que é uma região ali costeira ali da Ucrânia, do sul da Ucrânia, e anexa. Então a Crimeia não é reconhecida pela comunidade internacional como um território russo. Porém, os russos já estão ali. Aí tem aquela famosa ponte, né, a obra-prima da Rússia que construiu lá, inclusive a Ucrânia diversas vezes já atacou essa ponte. E aí em 2022, a Crimeia é ligada por Kherson, que é uma das regiões, não em sua totalidade, mas uma das regiões anexadas pela Rússia na Ucrânia, Kherson, Zaporizhia, onde há a maior usina nuclear de energia da Europa, Donetsk e Luhansk. Então, é aquela faixa sul de terra da Ucrânia que os russos acabaram se apropriando. Não em sua totalidade, não são essas 4 regiões na sua totalidade, por isso que ainda há confrontos e embates entre as duas partes ali. Os ucranianos tentando retomar as terras e os russos tentando proteger ou avançar. O problema, pessoal, é que é o seguinte, o próprio presidente Zelensky, com toda essa ajuda dos Estados Unidos, bilhões, dezenas e dezenas e dezenas de bilhões, com toda a ajuda da União Europeia, dezenas, tem uma estimativa que mais ou menos a União Europeia doou 120 bilhões de dólares. Ou seja, com toda essa ajuda, o presidente Zelensky chegou a dizer o seguinte: a gente não tem mais força para recuperar essas terras. Ou seja, pessoal, é muito triste dizer isso, porque a Ucrânia foi invadida pelos russos, mas a Ucrânia muito provavelmente vai ter que ser forçada a reconhecer essa perda
reconhecer a perda desses territórios para os russos. E aí, quem é que garante que daqui a 1, 2, 3, 6 anos a Rússia não faça uma outra ofensiva e obrigue de novo a Ucrânia a entregar mais territórios para a Rússia? Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Enfim, pessoal, é muito triste isso, mas, enfim, é isso, tá? É o que a gente sempre tem que falar. A Rússia invade o território ucraniano e tá errado, né? Mas, enfim. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você pensa e te vejo em um próximo vídeo. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.